Oi pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a Luísa e sejam bem-vindos a mais um vídeo. No vídeo de hoje a gente vai voltar aos primórdios lá do canal, porque eu vou mostrar as minhas anotações do quinto período da faculdade. Pra quem não sabe, eu curso biomedicina, e aí eu tô no quinto período agora, acabei de terminar o quinto período, e esse foi meu primeiro período presencial. Eu fiz um vídeo desse mostrando as minhas anotações do meu primeiro período da faculdade, que foi online também. E eu não fiz dos outros porque o primeiro período foi o único que eu escrevi tudo assim em caderno mesmo. Porque meu segundo, meu terceiro e meu quarto período eu fiz basicamente anotação digital. E aí não tinha graça nenhuma ficar mostrando, né? Eu fazia tudo pelo Google Docs. Então, agora que eu voltei presencial, eu voltei a escrever tudo no meu caderno. E ai, saudades. Enfim. E vou mostrar aqui pra vocês. Sobre o caderno, não vou entrar em muito detalhe, é o caderno argolado que vocês já conhecem, lá da Arte Luz Atelier, a lojinha da minha mãe. Tem um vídeo específico sobre ele que eu vou deixar linkado aqui na descrição, se vocês quiserem ver com mais detalhes. Mas basicamente, ele é um caderno fichário, uma espécie de híbrido assim, tá vendo? Ele tem essas argolas igual de um fichário, então você pode colocar folha de fichário aqui, pode reposicionar tudo igual um fichário, mas ele é um caderno, então ele ocupa menos espaço na mesa, fica dobradinho assim. E eu amo por isso. Antes de partir para as anotações em si, vou mostrar também os materiais que eu usei para escrever, né, de fato. Tem já vídeo mostrando tudo que tem no meu estojo, então também vou deixar linkado aqui. Mas basicamente, para escrever o corpo do texto, eu usei essa caneta aqui, que é a Unilac Nock, da Uniball 07. Então é uma caneta esferográfica, preta, normal. Preferi usar a esferográfica do que em gel, porque eu achei que era mais rápido e prático de escrever no caderno, apesar de eu gostar mais de caneta em gel. Usei só a esferográfica no caderno nesse período. Para títulos não é nenhuma novidade, que eu usei a Pentel Touch. É uma brush pen pequenininha, da Pentel, que eu uso para fazer título desde 2019, desde que eu tava no terceiro ano, então. E para detalhezinho colorido, de marca-texto, eu usei Mold Liner, sempre. Amo porque tem duas pontas, uma ponta de marca-texto e uma ponta de canetinha e cores super diferentes. E de caneta colorida mesmo, usei as canetas em gel da Pentel, esses refis que vão nessa caneta aqui, que aí eu carregava menos coisa e aí ia trocando, ó. Aqui tá cheio de caneta em gel colorida que eu usava combinando com o marca-texto. E é isso. Então agora vamos passar pro caderno e pras anotações em si. Eu tive 5 matérias nesse período, que foram as seguintes: Imunologia das doenças infecciosas, Farmacologia básica, Exames citológicos, Medicina nuclear e imagem molecular e Epidemiologia. As folhas que eu uso para fazer anotação são também as folhas lá da Arte Luz Atelier, e eu uso o método Cornell, ou seja, na verdade é o método Cornell adaptado, que eu não uso a linha aqui de baixo, eu faço só essa linha lateral esquerda aqui, que na verdade não sou eu que faço, ela já vem na folha. Então, pra quem também gosta de anotar com o método Cornell, as folhas da Arte Luz Atelier já vem com a linha do método Cornell, né? Tem 100 também, mas eu uso as que tem com, porque aí não preciso fazer essa linha toda vez, ela simplesmente já vem. E aí como que funciona a anotação, né? Eu faço o título aqui da aula, sempre tudo padronizado. Escrevo o título com a brush e faço os 2 tracinhos com marca-texto, e aí eu escrevo aqui, desse lado da folha, né, do lado direito da folha, o que tá no slide, o que tá no quadro, o que o professor tá falando, enfim. Aqui do lado esquerdo eu coloco os títulos, né, os subtítulos, então assim, o título principal era Organização Morfofuncional, lá do sistema imunológico. Aí aqui falando de resposta inata. Aí aqui já muda para inflamação e infecção, aqui resposta adaptativa, e por aí vai. Então eu vou colocando os subtítulos aqui desse lado esquerdo. Eu deixo o lado esquerdo para fazer anotações também. Então, às vezes, o que o professor tá falando que não tá no slide, eu anoto de lápis aqui do lado. Ou então, depois, quando eu tô estudando e eu quero sinalizar alguma coisa, eu escrevo aqui do lado também. Eu anoto quando eu tenho dúvida. Eu anoto aqui desse lado da matéria também. Enfim, palavras-chave, coisas do tipo. Eu deixo no lado esquerdo aqui, do método Cornell. Isso funciona muito pra mim, eu uso desde o terceiro ano e não abandono também. Basicamente, em Imunologia das doenças infecciosas, é uma matéria optativa.
que eu puxei como optativa porque eu tava precisando de hora de optativa, eu não tinha puxado nenhuma optativa até agora, até o 5º período. Então eu puxei essa de imuno, não curto imunologia. Só que eu não anotava muita coisa, porque a aula era baseada em artigos e seminários de artigos. Então essa aqui foi a única anotação que eu fiz de imunologia das doenças infecciosas, ó, tá vendo? Tudo eu escrevia de caneta esferográfica, ia fazendo detalhe com marca-texto e a caneta aqui. E de resto, eu peguei tudo, todas essas anotações que tem aqui, a partir dessa, são de quando eu fiz imunologia mesmo, sabe? A matéria, disciplina de imunologia, obrigatória. Então tudo isso aqui é anotação do meu 3º período, por isso que tá de caneta em gel e tal. Porque aí eu ia consultando daqui. Então tudo que tá super elaborado assim é do remoto, quando eu tinha videoaula. E aí eu ia fazendo as anotações aqui. Eu era muito pegada em imuno no início, depois eu desisti de anotar e fui pro computador. Mas isso aqui é o que eu tinha anotado. Ó, e vale destacar que essas anotações aqui eu fiz na sala mesmo, presencial. Então eu fazia desse jeito na sala mesmo, tá? Não passava limpo depois em casa, enfim, eu já ia escrevendo tudo assim. Aí, como eu falei, imuno era base de seminário, de artigo, então aqui eu usava o meu caderno também pra fazer meio que um roteirinho do que eu ia falar, então eu fazia um resumo do artigo aqui em tópicos, e aí aqui tava de lápis mesmo, aí eu dividia as partes por cor, então eu tava lendo um artigo sobre imunidade treinada, que eu ia apresentar, então eu fui fazendo o resumo aqui, ó. E depois, na hora de apresentar, eu só ia me guiando. Aqui foi uma outra anotação que eu acabei fazendo também de uma aula mesmo que teve, mas foi bem pouquinho assim. Aqui mais resumo de artigo que eu ia apresentar, aqui também. E o mundo era basicamente isso, ó. Aqui foi uma aula que eu faltei, então eu imprimi os slides e fui estudando por eles. Aqui, coloquei aqui no caderno. E aí sempre que eu imprimo o slide eu faço assim, eu coloco 6 slides por folha, porque aí economiza folha, né? No remoto, eu nunca fazia isso de imprimir slide, porque eu tinha muito fácil acesso aos slides pelo meu tablet, né? Só que eu não usei tanto o tablet esse semestre por conta de estar presencial, então eu acabei imprimindo as coisas. Então aqui ó, eu ia fazendo anotação em cima do slide, enfim. Aqui mais anotação tudo de lápis. Essa matéria foi mais ou menos isso. Eu vou aproveitar aqui pra falar um pouco das matérias também e de como que eu fui, né? A única avaliação dessa matéria foram esses seminários, então eu fiquei no final com 9,6 nessa matéria. A próxima é farmaco. Farmaco, a gente tinha toda quarta-feira e eram muitas horas de aula e era muito conteúdo de farmacologia. Então escrevi a beça. Era muito conteúdo mesmo. Foi uma disciplina que eu gostei bastante, eu tava com medo. Muita gente no remoto meteu medo, falando tipo, vou fazer farmacologia agora, logo agora, porque todo mundo repete em farmacologia, todo mundo reprova. É muito difícil, muita coisa, a professora é não sei o que, não sei o que lá. Mas eu preferi fazer no presencial mesmo, farmaco, porque eu falei, não, cara, eu quero aprender, se eu fizer no remoto eu não vou aprender. E realmente, foi em farmacologia que eu vi a diferença total que o presencial faz. Então assim, foi uma disciplina difícil, mas que eu gostei bastante. Então, ó, o modelo de anotação é o mesmo. Cada aula eu fazia de uma cor diferente para diferenciar os assuntos, mas o modelo é o mesmo. Então eu ia anotando tudo na sala e às vezes não dava tempo de anotar tudo. E o que eu fazia? Eu pulava algumas linhas e completava em casa olhando o slide. Mas eu tentava anotar tudo que eu conseguia na sala desse jeito mesmo, porque é por aqui que eu estudo depois. Eu estudo pelas minhas anotações da sala. Às vezes não dá tempo de pegar em livro e tal, então eu gosto de ter um caderno completo pra ser, tipo assim, o meu material mor. Então, anoto tudo mesmo, de uma forma organizada que eu consiga ter um acesso fácil depois. E aqui do mesmo jeito, ó. Aqui o que tá no slide, aqui colorido e subtítulos, e aqui anotações e dúvidas, coisas extras. Então eu ia fazendo assim, ó. E aí tudo isso na sala mesmo. O que a gente viu em farmaco? A gente viu introdução à farmacologia, então a gente via farmacocinética, farmacodinâmica, coisas do tipo.
Depois a gente deu farmacologia do sistema nervoso autônomo. Então a gente viu agonistas colinérgicos, antagonistas colinérgicos, anticolinesterásicos, agonista adrenérgico, beta-adrenérgico, alfa-adrenérgico, antagonista adrenérgico, enfim. A gente viu também inflamação. Isso tudo aqui foi conteúdo da minha primeira prova. Até aqui, glicocorticoides. Ou seja, bastante coisa. E eu vi a total diferença que essas aulas presenciais fizeram pra eu aprender. Porque eu saía da aula entendendo as coisas. Eu entendia, eu tudo absorvia durante a aula. Então foi maravilhoso o presencial dar de 10 a 0 no remoto em questão de aprendizado. Porque quando eu tava online eu sentia que eu não aprendia nada de matéria nenhuma. Aqui foi uma anotação de lápis que eu tava assistindo uma videoaula que a professora passou, então, tipo, 5 minutos antes da aula eu tava lá assistindo, então eu nem me preocupei em fazer bonitinho, mas isso aqui era sobre diuréticos. E aí, a partir daqui, é tudo matéria da minha P2. Até aqui, assim. Que foi essa semana, inclusive. Então, de avaliação de farmácia, a gente teve 2 provas, a P1 e a P2. A gente teve vários estudos dirigidos que a professora passava no Google Forms. A gente teve também que fazer uma videoaula sobre farmacologia do sistema nervoso central, que eu peguei o tema de antipsicóticos, eu e meu grupo. E a gente teve que responder um questionário sobre o sistema nervoso central. Então a gente fazia, cada grupo que ficou com uma parte do sistema nervoso central fez 5 questões, e aí no final juntou e eram 30 questões que todo mundo tinha que responder. Então a minha avaliação foi isso. 2 provas, estudo dirigido, videoaula e questões de todas as videoaulas. Ainda não fechou minha média, então quando eu souber eu coloco aqui com quanto eu fiquei em farmaco, mas eu acho que eu fui bem. Então aqui já era conteúdo da minha segunda prova, diurético, antihipertensivo, isso aqui tudo de farmacologia cardiovascular. Tudo nesse mesmo modelo. Isso aqui foi de quando eu peguei Covid e eu tive que faltar uma aula, fiquei em casa, mas a professora tinha a gravação do remoto. Então, o bom do remoto foi isso, né? Que eles têm todas as aulas deles gravadas. Então, ela colocou no Classroom a videoaula também da aula que foi presencial, mas no caso de quando era no remoto. E aí eu assisti, só que como eu tava bem mal da Covid, eu tava na cama, não conseguia ficar na escrivaninha pra escrever, então eu fui assistindo no computador e fui digitando no Google Docs. E depois eu imprimi e coloquei aqui no caderno. Aqui, quando eu tava estudando, eu fui pegando um marca-texto amarelo pra grifar as partes principais que eu precisava lembrar disso aqui. Então eu também gosto de fazer isso. Eu peguei um apagável. E, gente, olha isso. Isso aqui é tudo... foi de uma aula só. Pra vocês verem como as aulas eram enormes. A mão cansa, mas, assim, pra mim faz total diferença anotar. Porque anotar é o que me mantém concentrado, é o que me mantém ali, tipo... Tá, tô aqui, preciso prestar atenção porque eu preciso anotar. Então, amo anotar tudo. Aqui já começou farmacologia endócrina, então aqui a gente viu diabetes. Todos os fármacos utilizados na diabetes, tanto insulinoterapia, né, que é só administrar insulina, quanto hipoglicemiantes orais. Aqui já falando de gonadotrofinas. Então, controle hormonal, contraceptivos. E farmacologia do trato gastrointestinal. Eu confesso que tem uma aula que foi remota. Então, foi um dia que a professora tava... eu não lembro o que foi. Eu só sei que a professora passou videoaula pra todo mundo. A gente não teve aula presencial naquele dia. E eu acabei que fiquei com preguiça de copiar e tal. Eu ia até imprimir o slide, mas acabei não imprimindo. Eu só assisti a aula e depois eu estudei pelo slide no tablet mesmo pra prova, depois no celular. Mas eu acabei não imprimindo o slide pra colocar aqui, que era sobre antimicrobianos. Mas farmacologia basicamente foi isso. Aí a gente entra em exames citológicos. Exames citológicos foi uma matéria muito amorzinho. Basicamente citopatologia clínica, ou citologia clínica,
O nome muda de universidade para universidade. E essa é uma matéria do 6º período, na verdade. Farmaco era uma matéria obrigatória do 5º. Esqueci de falar também que eu já tinha puxado 2 matérias obrigatórias do 5º período, que era Educação Ambiental, que eu puxei no 3º período, e Bioética, que eu puxei no 4º período. Então eu só puxei 2 obrigatórias do 5º nesse período, que foi Farmacologia e Epidemia. De resto, eu puxei Optativa e adiantei matéria. Então, puxei aquela de Imuno, e essa aqui de Exames Histológicos é uma matéria do 6º período que eu consegui adiantar agora no 5º. Lá na UF, o 6º período é o período clínico. Então, são as aulas que a gente tem no hospital universitário, né? O Antônio Pedro. Então, essa foi uma matéria lá do hospital. Então, já era uma matéria de análises clínicas mesmo, já específica. Não era mais do básico, assim, da biomedicina, sabe? Já era o clínico. E foi muito legal, porque a gente conseguiu ter um contato maior com o que a galera da área de análises clínicas faz e vê mesmo, pelo que vem eu vou pegar o resto das matérias. Enfim. E a professora era um amor, foi muito legal essa matéria também. Ainda não tenho a minha média, mas o método de avaliação foram 2 provas também, uma P1 no meio do período e uma P2 no final do período. E aí, antes de postar esse vídeo, eu coloco a média aqui quando sair. Enfim, foi uma matéria bem legal. A gente viu aqui introdução à citologia, então a gente entendeu o que era a citologia geral, citologia específica, a citopatologia, os métodos utilizados, então aqui foi bem uma introdução. E aí a gente começou a analisar líquidos corporais, no caso, entender sobre, né, estudar sobre os líquidos corporais. Então a gente viu sangue, a gente viu algumas outras coisas, então começando com sangue, a gente via as células do sangue, o que estava normal, o que não estava, se a gente encontrasse tal tipo de célula em grande quantidade, o que isso indicava. Então aí a gente viu umas lâminas de sangue nessa aula também. E a anotação, ó, do mesmo jeito da outra. Foi a aula também 100% presencial. É a mesma coisa de farmaco. Às vezes eu não conseguia copiar tudo aqui, mas eu ia copiando assim desse jeito mesmo. E aí chegando em casa eu completava com o slide, né? Eu pulava umas linhas, eu via quanto que eu precisava pular e aí em casa eu completava olhando o slide. Mas a maioria das coisas eu anotava na sala mesmo. Então aqui a gente viu sangue, líquidos corporais serosos, então a gente viu peritônio, pericárdio, líquido pleural, né? No caso, líquido peritoneal, líquido pericárdico, líquido pleural. A gente viu sobre derrames, qual tipo de célula a gente encontrava em cada um, diferença de transudato e exudato, o que a gente encontra em cada um também, enfim. Sobre líquor, né? Líquido cefalorraquidiano. Foi uma matéria muito legal, muito gostosinha e que trouxe um gostinho assim de caramba, eu tô chegando em algum lugar, porque aqui a gente começa a realmente ter contato com a parte de análises clínicas, que é a habilitação que a UF oferece, além de pesquisa científica também. Aqui sobre a citologia do líquido amniótico, e aí sempre o mesmo esquema, ó, anotando aqui coisas de lápis, meio que extras assim, informações a mais, dúvidas, complementações, quando eu ia estudando também anotando aqui. E aqui, a anotação normal. Líquido sinovial. Conjuntiva. Citologia urinária, né? Aquela do exame de urina. Espermograma. Essa aula de espermograma foi enorme também. Citopatologia cérvico-vaginal. Aí algumas coisas também, ó. Post-its aqui de quando eu tava estudando e eu achei que precisava complementar coisa na anotação. A única matéria que eu fazia resumo pra estudar era farmacologia. Eu fiz vários resumos de farmacologia. Do restante, para exames e tal, eu ia estudando pelo... eu fiz resumo pra medicina nuclear também, mas eu ia estudando pra exames principalmente pelo caderno. Então eu só ia lendo o caderno, às vezes eu deixava o livro do lado, ia vendo o livro, e o que eu via que tinha no livro, que parecia ser importante, mas não tinha no caderno, eu ia complementando. Aqui, entendeu? E aqui com um post-it também. Enfim. Essas foram as anotações de exame. E aí, medicina nuclear foi meio assim... Eu fiz tudo de lápis, eu fazia tudo a lápis na sala e depois eu ia emperiquetando em casa. Porque começou a gente tendo aula no auditório, então a gente não tinha nem mesa pra apoiar. O caderno ficava na minha... perna, e aí o professor ia passando os slides, não disponibilizava os slides, então eu ia anotando só o que ele tava falando,
Era uma coisa assim bem rápida. E é uma matéria optativa também. O biomédico, ele tem uma habilitação em imaginologia, diagnóstico por imagem, enfim. Então, bem legal ter a gente ter contato com isso na faculdade. A gente não tem nenhuma matéria obrigatória sobre isso, porque a UF não oferece essa habilitação. Mas a gente pode pegar optativas de radiologia, nesse caso de medicina nuclear, que envolve essa parte de radionuclídeos. Enfim, peguei essa matéria, não querendo pegar porque imaginei que tivesse física envolvida e física, Mas acabei gostando no final das contas. A gente só teve uma prova de medicina nuclear, então a média foi essa prova. E aí fiquei com 8,4. Mas enfim, eu escrevi tudo de lápis correndo, porque a gente, não falei, né, não tinha nem mesa, então eu só ficava com a lapiseira na mão e com o caderno no colo. E aí a gente viu também alguma introdução e depois uns exames mais específicos. E chegou uma hora que nem bonitinho eu fazia mais. Tipo aqui. Mas enfim, foi uma matéria bem legal. Ia fazer tudo dos lápis mesmo. Isso aqui no meio não era pra estar aqui. Só que na verdade foi uma aula da Liga de Histologia e Embriologia que eu assisti e eu não tinha onde anotar e anotei aqui em Medicina Nuclear que sobrou folha. Mas enfim. E isso aqui também foi aula da Liga. Nada a ver com Medicina Nuclear. Aqui já volta a ter a ver. E aí foi basicamente assim que eu fiz em Medicina Nuclear. Eu anotava de lápis mesmo. E depois ia marcando palavras-chave. E por último, epidemiologia. Epidemiologia foi minha outra matéria obrigatória do 5º período. Não sei se eu falei, medicina nuclear era optativa, né? E epidemio era online. A professora já era mais idosa, tinha uma mãe mais idosa ainda. Então ela optou por ficar no remoto nesse período. Então, por ser no remoto, não tinha toda essa pressa de anotar super rápido. Tinha os slides ali que eu ia conseguindo ter acesso. Então eu fiz assim. Eu peguei folha quadriculada, também lá da Arte Luz Ateliê pra fazer. Então eu dividi a folha ao meio pra poder economizar. E aí ia escrevendo. E eu peguei quadriculada justamente porque epidemio tem uma pegada de bioestatística. Às vezes tem uns gráficos, uns esquemas, uns negócios assim, ó, por exemplo, assim. E aí eu acho a folha quadriculada mais fácil de fazer isso. Então, basicamente a gente estudou nesse período epidemiologia descritiva e epidemiologia analítica. De avaliação, ó, a gente tinha um estudo dirigido pra cada aula e 2 trabalhos finais, mais ou menos. Um trabalho parcial e um trabalho final. Um trabalho parcial sobre epidemiologia descritiva e um trabalho final sobre epidemiologia analítica. Eu ainda vou apresentar o meu trabalho final, então depois eu coloco a média aqui pra vocês. Mas, basicamente, assim. Eu ia também mudando a cor, mas os materiais eram os mesmos que eu usei para o restante. A única diferença foi o tipo da anotação. Porque ela também não falava muita coisa além do que estava no slide, então eu não sentia necessidade de usar o método Cornell com ela, né, nessa aula. Então, basicamente é isso. Essas foram as minhas anotações do 5º período, meu primeiro período presencial na faculdade, que me deixou muito feliz. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima!